Olá, crianças do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos lá, vamos começar aí nossos estudos de hoje. E hoje nós vamos relembrar, revisar um pouco sobre movimento harmônico simples. Bom, para a gente entender o que é um movimento harmônico simples, primeiro a gente tem que entender que, se estamos falando de MHS, movimento harmônico simples, estamos falando de sistemas que são conservativos. Se são sistemas conservativos, significa que a energia mecânica inicial é igual à final. Ou seja, eu não tenho energias dissipadas, eu não tenho força de atrito, eu não tenho resistência do ar e eu não tenho outras características que são dissipativas de energia. O movimento harmônico simples, ele se caracteriza por um movimento repetitivo, sempre repetitivo, ou seja, ele segue e repete padrões que acontecem ao redor de um ponto de equilíbrio, que mais para frente a gente vai ver um pouco sobre esse ponto de equilíbrio. E lembra um pouquinho, gente, sobre o que é período e frequência, tá? Período é o tempo necessário para completar um ciclo, ou seja, o tempo necessário para uma repetição. A frequência é o contrário. A frequência fala das repetições por segundo. Período dado em segundos, frequência dado em hertz. Então, dessa forma, a gente vai conseguir entender os dois principais casos, que são os casos cobrados de movimento harmônico simples. O primeiro deles é o que a gente chama de sistema massa-mola. Então, vamos lá que a gente vai ter que fazer aqui toda uma análise. Aqui eu tenho um corpo, que é a minha massa, e aqui uma mola. Eles estão sobre uma superfície, lembra, livre de atrito, porque é conservativo. E tá parado. Aí eu venho e eu empurro para cá. Eu estou causando uma modificação aqui. Quando eu solto, acontece um movimento dessa mola junto com essa massa. Então, o que acontece? Esse ponto aonde estaria parado é o chamado ponto de equilíbrio. E qual que é o movimento repetitivo? Vamos lá, eu empurrei até aqui. Se eu empurrei até aqui, a hora que chega aqui no limite, eu tenho uma velocidade inicial igual a zero e uma força elástica que é máxima. Aí ela vem acelerando. Ela passa pelo ponto de equilíbrio e atinge a outra extremidade, aonde, de novo, a velocidade inicial é zero e eu tenho, voltando, puxando para o ponto de equilíbrio, uma força elástica. Ela passa de novo, só que se eu tenho um sistema conservativo, ela não vai parar, porque ela ainda tem energia que não vai se dissipar. Então, ela vai passar por aqui, sempre que ela passar pelo ponto de equilíbrio, ela tem uma velocidade que é máxima e vai voltar ao ponto aqui da esquerda, onde a velocidade é zero e eu tenho outra força elástica para cá. Percebam que ela tem uma aceleração que vai se modificando e uma velocidade que vai se modificando ao redor do seu movimento. Mas acontece uma repetição. Sempre nesse ponto a velocidade e a aceleração é a mesma. Nesse ponto a velocidade e a aceleração é a mesma. E nesse ponto a velocidade e a aceleração é a mesma. Então é uma repetição de padrões. E quando eu falo de sistema massa-mola, de movimento harmônico simples, é muito comum eu calcular o período dele. E eu posso calcular o período de um sistema massa-mola de uma forma muito simples. 2π vezes a raiz da massa aqui do meu cubinho, dividido pela constante elástica da minha mola. O segundo exemplo, que é o pedido sobre movimento harmônico simples, é o meu pêndulo simples. O
que vai acontecer com esse pêndulo? Eu tenho aqui ele parado no meu ponto de equilíbrio, na vertical. Aí eu venho e puxo ele até aqui em cima e solto. Quando ele tá aqui em cima, ele tem uma velocidade que é 0. Ele tem uma aceleração para cá causada pela gravidade, pelo peso que ele tá para cá em uma aceleração, e ele vem fazendo esse movimento. Lembrando que aqui, se ele tem uma altura, ele também tem uma energia potencial gravitacional que é máxima. Quando ele chega aqui embaixo e passa pelo ponto de equilíbrio, ele tem uma velocidade máxima e uma energia potencial gravitacional que é 0. Quando ele sobe, chega aqui na outra extremidade, repete o que eu tinha na primeira. Então, da mesma maneira que no sistema massa-mola, o meu pêndulo simples também vai seguir esses padrões, repetindo os padrões de aceleração, velocidade e altura ao decorrer de todo o movimento. Lembrando que, por se tratar de um sistema conservativo, esse movimento não para nunca, ele continua acontecendo eternamente. Então, por análise, o que a gente pode pensar aqui? A gente pode pensar primeiro que a altura que ele foi solto, então vamos supor que aqui é uma altura de 2 metros. Desse lado, ele nunca vai passar dos mesmos 2 metros. Então aí tem uma padronização desse movimento, que se trata de um movimento harmônico simples, em que o período ele é calculado por 2π raiz do comprimento do fio vezes a gravidade. Percebam que nesse caso a massa da minha bolinha não interfere. O que vai interferir é o comprimento do fio e a gravidade em que esse sistema está sujeito. Gente, para treinar um pouquinho isso, só façam o exercício 1 da página 28, revisional 2. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau.